Olá, boa tarde. Então, eu estou aqui para falar algumas coisas sobre o que seria a constelação familiar sistêmica. Bom, todos nós sabemos que Bert Helling trouxe para trouxe para o Ocidente, né, uma experiência que ele teve lá quando ele era padre ainda. Ele esteve lá na África do Sul, na tribo dos Zulus. Neste momento, ele participava de uma sessão de cura da tribo Zulus, que era como que se procedia? Quando alguém fazia algo de errado, ou estava sentindo que tinha errado e tal, então as pessoas não julgavam. Que eles faziam um círculo, uma roda, né? Traziam a pessoa no meio e todas as pessoas que estavam em volta diziam, né? Tudo bem, você errou, né? Você errou. Nós reconhecemos e nós reverenciamos o seu lado bom, o seu lado de ser um ser perfeito, original. Nós te perdoamos, nós te aceitamos. Então, isso incluía a pessoa de volta à roda, a família, a tribo. Então, naquele momento, era feito assim uma dissolução energeticamente daquele campo morfogenético daquela pessoa, que era o que ele estava trazendo, um campo de informações de culpa, né, de abandono, de exclusão, estava sentindo isso. Então, quando o grupo a tribo se reunia, então eles faziam essa, como que se diz, essa cura, tá? Então Bert Helling nisso ficou comovido e que realmente trazia uma paz, uma tranquilidade para aquela tribo. Então o que nós podemos, o que ele fez com isso? Aí ele foi buscando informações sobre essa coisa do campo morfogenético, do campo fenomenológico da pessoa, que a pessoa pode trazer informações herdadas, né? Lá da memória celular, que isso já é provado cientificamente. Ela pode trazer informações de útero materno e de 0 a 7 anos, quando ela está aprendendo, está absorvendo a sua mente consciente. Então, tudo isso foi uma pesquisa que ele foi fazendo e é verdade, né? É uma coisa que não tem como você falar que não. E aí ele buscou informação também com outro cientista alemão ou inglês, um cientista inglês, que ele pesquisava sobre o campo de energia dos objetos. Né? Por exemplo, se eu te der eu carrego esse medalhão aqui da flor da vida, né? A geometria sagrada. Se eu der ela para você, se você segurar na mão assim e acessar o meu campo de informação através desse objeto, você vai conseguir entrar no meu campo de informação morfogenética, sabe? Isso é a física quântica. O que é a física quântica? Tudo é energia, desde do meu corpo físico, dessa TV atrás, desse objeto aí atrás. Tudo é um campo de energia, tudo é energia. O que é energia? É uma matéria, né, formada de átomos. E esse átomos ele é composto de elétrons, nêutrons e prótons, sabe? E dentro dessas três tem o íon divino, tem o íon quantum, da quântica, que traz informações daquele corpo que está materializado. Então tudo é feito de energia, tudo, tudo, tudo. O seu pensamento é uma energia e ele pode se transformar, ele pode se materializar, ele pode se codificar com a sua alma, né? E transformar numa matéria. Ele pode condensar numa matéria. Então, a constelação familiar sistêmica, por que constelação? Porque é baseado nas estrelas. A nossa família tem várias estrelas, vamos dizer, várias pessoas, vários seres humanos. E elas formam constelações, né? E essas constelações, na minha árvore genealógica, por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe. Minha mãe tem o pai dela, a mãe dela. O pai dela tem um pai e a mãe dela. E assim vai. E isso é uma constelação, é uma árvore genealógica, é a sua família. Então são estrelas, são seres humanos que vão formando uma constelação, um sistema familiar.
Por isso que ele deu o nome de constelação familiar sistêmica, porque tudo é um sistema. Aonde você está um sistema dentro do seu corpo, que está aqui, corpo físico do meu corpo, existe sistema muscular, ósseo, sanguíneo, nervoso, tá? Dentro da minha família tem um sistema, pai, mãe, meus antepassados, avó, bisavó, tataravó, tetravó, até 12ª. Daqui para frente, daqui no meu irmãos, né? Todos os irmãos que eu tive com pai, que eu tive com pai e mãe, que eu tive só com pai, que eu tive só com mãe, são irmãos, tá? E existe uma ordem. Então tem a lei do pertencimento e existe uma ordem, tá? É a inclusão. Ok, daqui para frente tem os meus filhos vão ter os meus netos, bisnetos e assim vai. Então esse é o sistema familiar. Sistema no trabalho, existe constelação no organizacional no trabalho. Tem lá o sistema, existe uma hierarquia, tem o chefe, subchefe, né? A gerente, subgerente e assim vai até chegar em você, que é funcionário. Então tudo é um sistema. E esse sistema cria um campo de informações, um campo morfogenético, seja da minha genética histórica, seja morfológico, seja a história da minha vida, né? De lá para trás, aqui, agora e para frente, sabe? Então, isso é a constelação familiar sistêmica. E como que é feito? Daí ele pesquisou que, por exemplo, se eu pego se lá naquela tribo Zulus, eles formavam uma roda e tinha uma pessoa no meio, essa pessoa no meio trazia informações do que ela tinha feito, do porquê, qual o sistema. E as pessoas em volta faziam essa coisa da cura. Nós te aceitamos assim como você é, nós olhamos para você, nós inserimos você na nossa tribo, na nossa família. Então vem o sistema da inclusão. Mas o primeiro que ele deveria pedir o perdão, pedir e reverenciar, era o mais velho da tribo, que era o ancião daquela tribo. Então ele ia lá, pedia perdão, né? Eu aceito seus ensinamentos, me perdoe, eu errei, né? Eu aceito. Aí o ancião, nós aceitamos o seu perdão, nós te acolhemos e nós te oferecemos isso neste momento. E ele, eu acolho esse ensinamento e sigo a minha vida. Então, nesse momento, era tudo dissolvido numa energia amorosa de aceitação, de aconchego, de acolhimento, de inclusão, tá? Então, ele trouxe essa filosofia dessa tribo para dentro que ele formatou daí. Então, ele pegou essa informação, pegou a informação da ciência, da física quântica, da ciência do campo morfogenético, da onde vêm as informações daquele campo morfogenético, daquele objeto material, daquele ser indivíduo, sabe? Daquela situação ali, daquela família. Então, ele começou a estudar junto com esse cientista, Hubbard, não sei lá o nome, já esqueci, mas eu passo depois. Começaram a estudar o campo morfogenético e viram que tem essas ordens. Eles criaram essas ordens, a ordem do amor, que é a ordem da hierarquia. Então não fala, o chefe tem que mandar. Não, é a ordem do amor, a hierarquia, o que vem primeiro. A gente sempre deve agradecer, reconhecer, reverenciar. Mesmo que você não for condizente com aquela informação que ele está trazendo. Mas quando você aceita, acolhe, isso em você não é mais um bloqueio, não é mais um trauma, deixa de ter medo, porque aí você consegue olhar o outro com os olhos de Deus, com os olhos da sabedoria divina. Então, Bert Helly traz muito isso e a Sofia também, essa coisa do power cosmic, que é você, a força cósmica, que é você estar ligado com a sua centelha divina também. Quando você vai fazer uma constelação, quando você vai olhar para a sua família, você tem que estar conectado com a centelha divina, que é o íon divino, que está dentro de você, que nós somos origem perfeita, né? Então, de você trazer essa conexão, aí você olha o outro sem o julgamento, sem comparar ele com outra pessoa, sem você se fazer de vítima, que ele errou, você é assim na tua vida porque ele errou, né? É você assumir a responsabilidade pela sua vida, né? É você
parar de se preocupar tanto, né, com o que vai acontecer, com o passado. É você olhar com os olhos mesmo da sabedoria divina. Então ele trouxe a ordem de pertencer, a ordem do amor, que é cada um, quem veio primeiro, colocar tudo na ordem certinho, sabe? Quem veio primeiro. Não importa se a minha mãe casou uma, meu pai casou uma, duas, três vezes. Então quem veio primeiro foi a primeira mulher e a primeira filha. E depois veio a minha mãe e eu e a minha irmã. E depois a terceira mulher e os outros 3 filhos. Essa é a ordem, né? É a ordem dos irmãos e das mulheres que fizeram parte, entende? E outra coisa, então essa é a primeira coisa, a ordem do amor, que é um legado muito forte. Aí a lei do pertencimento, você se pertencer. Porque quando se você falar, eu não faço assim não, porque meu avô, não sei o que, fazia assim, mas não quero nem saber. Não. Você está excluindo a história do seu avô, da sua avó, da sua mãe. Está excluindo, então você tem que aceitar, acolher, para você incluir. Porque existe a lei do pertencimento. Enquanto você não inclui essa história, que é sua, você sempre vai estar perdida. Onde eu estou, onde eu vou? Você fica sem referencial de campo morfogenético, de história herdada, sabe? Porque tudo faz parte de você. Nada é separado, nada é separado de ninguém. Tudo faz parte. Tá, e a outra coisa então, é a ordem do amor, a lei do pertencimento e essa questão de você acolher, e você, quando você acolhe, aceita, aí você segue seu caminho diante. Então, isso é a constelação familiar sistêmica, tá? E ele deixa alguns legados que poderíamos citar, que eu vou ver aqui no meu celular que está escrito, aí eu vou falar para você, tá? Então o que seria? Então, o que a gente vem fazendo hoje? O que nós podemos fazer hoje? Então, eu trago para você alguns legados. Talvez você esteja nessa fase, agora não dá mais para fazer nada, que pena, eu devia ter começado ontem, antes, eu deixei o tempo passar, não terminei, eu queria ter estudado, eu queria ter feito uma faculdade, não fiz, eu queria ter isso, queria ter sido pai, não fui, queria ter sido mãe, não fui, queria ter tido um relacionamento, não tive. E assim, Bert Helling trouxe uma prática bem linda e maravilhosa, que o tempo não existe. O Bert Helling começou o trabalho dele, que alcançou tantas pessoas no mundo, que expandiu tanto no mundo. E olhe que ele começou isso depois dos 50 anos dele. E ele alcançou, esse Bert Helling alcançou muitas pessoas, muitas. E tem impactado muitas pessoas, apesar que ele já faleceu ano passado, né? Então, vamos respirar um pouco e vamos trazer alguns legados que o Bert Helling trouxe, os conceitos que ele trouxe, esses conceitos tão maravilhosos que ele trouxe. Então, não existe essa questão de tempo. Tempo é limitação, os limites são sociais, são ambientais. Mas a educação, a família, os ensinamentos é amplo. E você pode começar quando você quiser. O segundo aprendizado que eu tive com ele foi o seguinte: talvez vai impactar a sua vida e mudar a sua forma de olhar a vida. Olha, o segundo grande questão que ele me deixou, que eu aprendi com ele, é a coragem e a ação. Se você quer aprender mais, ler mais sobre a constelação familiar sistêmica, veja a coragem, que é o caminho do coração. Coragem para você tomar os pais, coragem para você viver, para você seguir em frente, coragem para fazer algo. E a coragem vem sempre acompanhada de humildade, caminho do coração, tá?
Então, seja humilde. A humildade é uma sabedoria divina. Reconheça, aceite e acolhe os seus pais. A humildade ela vem da terra, a terra nos iguala. E Bert Helling mostrou na prática que tudo é igual, que somos um. Então, venha, pensa na coragem, com muitas metas, com seus sentimentos. A coragem, se você tiver ela como meta, você pode transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. E tem uma frase muito legal dele. É melhor encarar diretamente as situações antes do que encarar o medo. Tudo aquilo que nos causa medo, nós precisamos olhar para aquilo. E tem uma questão nesse ponto de coragem, quero te relembrar de uma coisa. A coragem de se expor, esse é um dos movimentos mais belos da constelação familiar sistêmica. Os representantes ir ali e ter a coragem de expor, de se desprender dos preconceitos, daquelas ideias preconcebidas, de regras, e entram ali e vão trabalhar para você. E eu, como consteladora, me coloco como uma coragem imensa, uma coragem de me expor também. Todos nós expomos dentro da constelação, sabe? Todos, como é eu e você que vamos fazer a constelação individual online, é a coragem de se expor. Essa coragem é intensa, essa coragem é amorosa, essa coragem ela é permeada, ela é recheada de amor, de entrega, de aceitação. Se eu aprendi algo em constelações, é que eu posso me expor, colocar minhas ideias e falar aquilo que eu penso, me expor às críticas, sabe? Me expor à aceitação, porque muitas vezes na sua vida a gente é criticada, a gente é falada, a gente é comparada. Mas a coragem, ela te dá força e ânimo para você seguir em frente. Então, essa coragem que impulsiona, é que move o mundo, é que move a sua vida, é que move a sua atitude de acolher, de aceitar e de se entregar. A vida como ela vem. Existe um tempo para começar. Existe um tempo, existe um momento. O terceiro momento que Bert Helling me trouxe na Gestalt, na teoria do Gestalt, a gente olha assim. A gente olha dessa forma. Quando nós olhamos para nossas famílias anteriores, na família ancestral, existe uma frase muito linda, que o todo é maior que a soma de suas partes. Foi o que eu falei, o todo é muito maior que várias partes. Nós juntos somos muito maior. Você junto é muito maior que a soma de você mesmo. O próprio sistema fala isso. O sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependentes, mas são ligados na busca de um objetivo comum. Então, isso eu aprendi com Bert Helling também, e na prática, no dia a dia, de fazer as constelações familiar sistêmica, individual, online, à distância. Então, é isso. Então, a constelação familiar sistêmica é isso. Ela traz em você essa ordem da hierarquia amorosa, a lei do pertencimento, essa questão da coragem de você se expor e de você aceitar. Porque eu trabalho muito essa questão da aceitação, do acolhimento e da entrega, tá? Então, essa é a constelação familiar sistêmica. E eu vou te passar um vídeo sobre o campo morfogenético, para você entender melhor, ok? Gratidão, sou Jaya, terapias sistêmicas e quânticas a serviço da vida feliz em comunidade. Este vídeo está sendo gravado para a nossa Roda da Cura, para você que não tem, assim, uma noção sobre constelação familiar sistêmica, ok? Gratidão.
Ah, e não esquece aí de se inscrever nesse canal, de apertar no sininho. A hora que eu ponho um vídeo lá, você vai receber. E sejamos todos felizes, sejamos todos alegres, contentes, saudáveis. Mas se por acaso você precisar de um auxílio da minha pessoa enquanto terapeuta holística e quântica, né, enquanto educadora física, estou aqui para lhe servir. O meu número é 4599-020850. Ok? Segue o link aí abaixo. Gratidão.